Irmãos, estamos aqui para dar continuidade, término à lição dessa semana, que foi a lição número 7, o Ministério de Profeta. Nós vamos falar hoje sobre o terceiro tópico dessa lição, que é o tópico discernindo o verdadeiro profeta do falso. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial, para que a gente possa ter o auxílio do Senhor Jesus nessa manhã para falar aos nossos corações e que a gente consiga trazer essa aula ao entendimento de cada um. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa aula, pedir que o Senhor me use como instrumento da tua obra e que abra nossa mente e nosso coração para aprender mais sobre ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um nessa manhã. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Esse é o terceiro tópico dessa lição. 1.1. Simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias e do próprio Senhor Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefício. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembramos-nos de Ananias, o profeta mentiroso, que enfrentou Jeremias. Nós vamos ver aqui o que acontece entre o profeta verdadeiro e o profeta mentiroso, o falso. Vocês podem analisar cada um deles. Você vai ver o jeito que eles vão falar, o jeito que eles vão conduzir aquela profecia. Você vai ver que os profetas que são os falsos profetas, eles só querem trazer bênçãos para a sua vida. Pessoas vão chegar até eles, tanto na antiguidade como nos dias atuais, vão olhar e eles vão falar, não, vai com tudo. Vai que Deus é contigo. Deus está falando para mim que é para você ir nessa pegada, que é para você ir, que você vai se dar bem. Enquanto Deus está falando para ele, não vai se dar bem não, sai dessa, para de ir por esse caminho, vai por outro. Não vai. E aí é aquilo, a gente tem que conhecer pelas atitudes de cada profeta. O profeta verdadeiro, ele vai te orientar, ele vai te aconselhar, ele não é aquele que só dá tapinha nas suas costas. Lembra da história dos reis de Israel, quando vai junto com o rei de Judá que vai sair para a guerra? Aí vem todos os profetas. Ali Deus já tinha falado, eu quero um espírito que vá lá e toma os profetas e manda profetizar mentira. Todos aqueles homens falaram, pode ir que a guerra é ganha, vocês vão ganhar a guerra. E aí o rei de Judá, não, eu quero um outro profeta aqui, não tem nenhum outro profeta de Deus? Tem mais um, mas ele sempre profetiza coisas ruins para mim. Não, quero ouvir esse. Aí esse profeta chega, você vai ganhar a guerra, isso, aquilo outro. Aí ele, não mente para mim. Eu quero a verdade. Você quer a verdade? Então tá, se tu for para a guerra, tu vai morrer. Você quer ir para a guerra? Além de perder, você vai morrer. Todos os seus soldados vão voltar para casa como ovelha sem pastor. E aí, você vai ou não vai? Mas eu te aconselho, não ir para a guerra. Então é isso que acontece. O profeta, ele vai vir, às vezes a pessoa acha que a repreensão é aquela coisa que briga, balança. Não, não é. A pessoa vai falar. Às vezes vai falar até um pouquinho mais grosso, porque de tanto falar com você e você não ouvir, vai ter uma hora que ele vai falar como ele falou com o rei de Israel. Não, pode ir. Você não quer ir? Você não está ouvindo eles? Então, pode ir. São mais contra um. São mais de 300 profetas contra um só. Então, vá lá. Vai na cabeça deles. Você já não viu o que Deus fez? O que Deus tem feito? Para que você vai ouvir quem não é de Deus? Então você reconhece. Como reconhece? Pelas atitudes dos profetas. Você conhece o verdadeiro e o falso.
O verdadeiro é aquele que, mesmo sem abrir a boca, ele dá testemunho de Cristo. O falso é aquele que, quando você vê, dentro da igreja ele é uma coisa, fora da igreja ele é outra. Ele busca sempre status. As profecias deles é a melhor, Deus só fala com ele, não fala com outro. E não, ó, Deus não fala com aquele não, só fala através de mim. Esse é o falso. Então, analise os profetas, não julgues não, mas analise eles. E julgue as profecias. 2. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Você pega um profeta que toda vez ele só profetiza e nada daquilo que ele fala é cumprido. Nada. Esse é um falso profeta. Mas quando você vê aquele profeta que sempre ele está falando e as coisas dele estão se cumprindo hoje, amanhã, mas está se cumprindo. Ou que alguém já falou lá atrás, ontem. Ó, ele falou e cumpriu. Então você vai vendo quem é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta não está falando do coração, ele está falando de Deus. Tá certo que nós aprendemos que existem 3 tipos de profecia. A do homem, a de Deus e a do diabo. A do homem é como eu aqui expliquei, é quando você olha uma pessoa doente, você tem muito apreço para a vida daquela pessoa e você fala, eu profetizo a cura na sua vida. Agora, ali vai depender da cura daquela pessoa, da intimidade daquela pessoa e a sua com Deus. E Deus fala, opa, calma aí. Foi o meu profeta que falou. E aquele homem está merecendo aquela cura. Então eu vou curar. Agora tem a profecia que Deus vai falar, ó. Fala para ele que eu vou o curar. Ó, Deus mandou falar que você vai ser curado. E tem quando o diabo fala e não acontece nada. Por quê? Porque não foi Deus que profetizou. Não veio de Deus, veio do inimigo. Então, a gente vai olhar os frutos daquele profeta. Porque é como a gente fala, existe profeta que revela e tem os profetas que só faz revelação. Esse que só faz revelação, ele só quer, ó, status. É como um colega meu falou, ele foi pregar numa igreja uma vez, o pastor no final falou, ó, adorei sua pregação, vou te convidar de novo, mas da próxima vez você traga pelo menos no mínimo umas 3 profecias. Porque você foi o único pastor que veio aqui, pregou e não trouxe profecia nenhuma. Ô, irmão, eu vou trazer profecia se Deus mandar. Eu não posso trazer a profecia sem que Deus mande. Então a gente já olha aí, já vê que lá nessa igreja pode ir qualquer um e qualquer um pode falar qualquer coisa e as pessoas estão engolindo. Então veja pelos frutos que é produzido e que já foram produzidos. Ponto 3. Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra, assim diz o Senhor. John Breve diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração do justo, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus. Acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. O que acontece? O verdadeiro profeta, quando ele vai te repreender, ele te fala a verdade. A verdade
no início até parece machucar. Mas quando você analisa aquilo que o profeta falou, você vai ver que aquilo não é um machucado, mas sim aquele incômodo de você continuar fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Quando o profeta é falso, ele vai te incentivar a continuar indo naquela direção errada. E aí você vai sentir o alívio. Só que lá na frente, você vai ver que saiu machucado. Então, o falso profeta é aquele que vai te dar o refrigério, um falso refrigério, um falso incentivo, uma falsa palavra de Deus, falando que é Deus que está mandando e não é, e lá na frente você vai cair e se machucar. Então, que você venha identificar o falso e o novo através de seus frutos que já aconteceram e que ainda vai acontecer. Conclusão. Acabamos de estudar os exercícios do ministério de profeta no Antigo e Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar a injustiça, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Amém. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse estudo. Que o Senhor venha continuar falando conosco e nos dê um ótimo dia debaixo de suas mãos fortes e poderosas e que a gente venha meditar na sua palavra dia e noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de vocês